Salut mon ami! E na dica de hoje de francês eu vou te falar um pouco sobre conjugação francesa. Eu ouço muitas pessoas se queixarem de que conjugação francesa é muito complicado. E é o seguinte, realmente é um pouco mais complicado do que o inglês, por exemplo, que tem estruturas um pouco mais fáceis. Mas ela não precisa ser complicada. Qual que é a sacada? A conjugação francesa ela é muito complicada se você estuda regras de conjugação francesa. Ao invés de estudar regras de conjugação francesa, você vai assimilar estruturas da conjugação francesa. O que significa isso? Significa que você vai perceber, você vai observar padrões. Você vai mudar o seu mindset, tirar o botãozinho de eu preciso aprender regras de conjugação para eu preciso observar padrões de conjugação. É só você fazer isso. Quando você fizer isso, tudo vai ficar muito mais fácil. Então, troca esse botãozinho e vamos fazer um exercício muito prático. Vamos lá. Verbo andar, marcher. Verbo parler, falar. Então, o contrário. Verbo andar, marcher. Verbo falar, parler. Padrão. Verbos em ar no português se transformam em e em francês, aqui no final. Percebe de novo? Andar, marcher. Falar, parler. E é isso para a maioria dos outros verbos em português em ar, amar, adorar, morar, falar, que vai ter esse som no final em francês em e. Isso é um padrão, por exemplo. Né? Então, a dica desse vídeo é justamente essa, que você pare de se preocupar em porque a primeira pessoa do singular no verbos dos regulares terminados em ER no final, para com isso, porque na hora de você falar, na hora de você entender, compreender o francês, você não vai pensar nessas regras, né? Você não vai estar, você está ouvindo um filme e você fala, porque a primeira não vai, isso não vai acontecer, certo? Então, eu sempre digo isso, você precisa alimentar o seu cérebro com essas estruturas. E qual que é o barato de você identificar padrões? É que você faz conexões entre diversas estruturas no francês, o que acaba facilitando a assimilação dessas estruturas e também a memorização dessas estruturas. Isso quer dizer que quanto mais você identificar padrões na conjugação francesa, mais você vai ter facilidade para se lembrar de como que conjuga um tal verbo no francês. Muito bem, essa foi a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, dá um like, dá um curtir aí para divulgar para outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem e não deixe também de baixar o meu e-book sobre dicas de pronúncia no francês. A gente se vê logo logo. À bientôt!